Gostaria de agradecer inicialmente, em nome da PC, o Sensui, pela oportunidade de contribuir um pouco para o evento e agradecer também ao pessoal que está assistindo essa apresentação. Nós vamos tratar do plasma como uma ferramenta para a saúde dos suínos. O meu nome é Luiz Rangel, sou médico veterinário egresso da própria URGS e diretor de serviços técnicos para a América Latina da APC. Então, a lista de assuntos a serem tratados serão o plasma, sobre o plasma, seu modo de ação, seu uso em leitões de creche, em condições de desafio, em matrizes e em animais de crescimento e contaminação. Sobre o modo de ação, existe um impacto do estresse, dos diferentes estresses em condições comerciais no sistema imune, e o plasma otimiza a resposta ao estresse de modo eficiente, conservando nutrientes para o crescimento e a produção animal. Então, basicamente, o plasma ele contribui para uma melhor partição dos nutrientes e fazendo com que os nutrientes utilizados para a manutenção do sistema imune sejam economizados, dessa forma fazendo que ocorra uma maior disponibilidade de nutrientes para o crescimento e funções produtivas. Isso ocorre devido ao plasma melhorar a função de barreira da mucosa, por exemplo, da mucosa intestinal, e também diminui quando um animal é desafiado, ele diminui a produção de citocinas pró-inflamatórias e aumenta a produção de citocinas anti-inflamatórias. Com isso, ocorre essa melhor partição de nutrientes e o animal apresenta um melhor crescimento e melhor conversão. Em leitões de creche, na reunião de aniversário dos 100 anos do Animal Science, foi conduzida uma investigação liderada pelo Dr. Gary Cromwell, e ele, dentro dessa pesquisa, ele consultou diversos nutricionistas ao redor do mundo, e nesse trabalho foi verificado que o plasma em dietas de desmame de leitões, ele foi considerado uma das 6 principais descobertas do século na nutrição de suínos. As proteínas funcionais de plasma em dietas de leitões, elas normalmente são utilizadas desde o creep feeding até pelo menos 15 dias após o desmame. E em mais de 35 anos de estudos, foi comprovado que o plasma melhora a eficiência e o desempenho dos suínos, principalmente dos leitões. Ele melhorou em 31% o ganho de peso, 25% o consumo e 4% a conversão alimentar. E diversas meta-análises foram realizadas que comprovam esses achados. Né? É importante utilizar uma dosagem correta do plasma, e a recomendação é pelo menos 5% de plasma nos primeiros 7 a 14 dias após o desmame. Né? Quando a gente utiliza nos primeiros 14 dias menos do que 5%, ocorre, a gente não consegue verificar uma melhora, por exemplo, no score fecal, a gente não consegue verificar uma redução de citocinas pró-inflamatórias e tampouco uma melhora marcante ou significativa na função de barreira do intestino, conforme esse trabalho ilustra. O estresse, no momento da desmama, ele impacta o desempenho até o abate. Então, suínos eles podem perder os leitões no momento da desmama até 200 gramas no primeiro dia após o desmame. E o ganho de peso durante essa primeira semana, ela influencia a idade e o peso ao abate. Então, leitões que não ganham peso na primeira semana após o desmama podem demorar até 10 dias a mais para atingir o peso do abate. Tá? Nós estamos finalizando um trabalho avaliando justamente isso,
o quanto diferentes doses de plasma no momento da desmama afetam o peso na saída de creche e o peso ao abate, né? E esses são dados preliminares de um estudo recente que foi realizado no Brasil, e nós estamos finalizando os dados para submeter para publicação. Porém, é interessante compartilhar isso com vocês. Nós avaliamos uma dieta controle que não tinha plasma, e o plasma em inclusões de 3 e 2% nos primeiros 7 e de 7 a 14 dias, depois 5, 3 e 1% nos primeiros 7, 7 a 14, 14 a 21 dias. Nas mesmas fases, inclusões de 7, 5 e 3% de plasma, e utilizando as mesmas inclusões, 7, 7 a 14, 14 a 21, e de 21 até a saída de creche, 1%, que gerou consumos objetivos de 85 gramas, 180 gramas, 340 gramas e 610 gramas de plasma durante a creche. E quando a gente comparou o peso dos animais em relação ao grupo controle, que não tinha plasma, nós observamos melhoras no peso de 1 kg, 1 kg 290 gramas, 800 gramas e 1 kg 270 gramas aos 65 dias de idade. E quando a gente comparou o peso ao abate dos animais, o grupo com 85 gramas de plasma apresentou 1,650 kg a mais que o controle sem plasma. O seguinte grupo, 2,5 kg a mais que o grupo controle. O T4, quase 3,8 kg a mais que o grupo controle. E o T5, quase 4 kg a mais que o grupo controle. Então, o plasma não só aumentou o peso na saída de creche, mas também aumentou em 1,6 vezes esse peso ao abate. O peso da creche ao abate ele foi aumentado em 1,6 vezes para o T2, em relação ao grupo controle, né? E quase 2 vezes mais, multiplicou o peso para o T3, né? Multiplicou praticamente em quase 5 vezes em relação ao T4, o peso de saída de creche, e 3,1 vezes o peso de saída de creche para o grupo T5, né? Então, também a gente observou nesse trabalho que não houve um ganho compensatório do grupo controle em relação aos outros tratamentos, né? Quando se utilizou o plasma, os animais com plasma apresentaram bastante peso a mais, não só na saída de creche, como ao abate, demonstrando que não ocorre um ganho compensatório com respeito ao plasma. Então, esses são dados preliminares, logo esse trabalho será publicado. Em condições de desafio, existem diversos trabalhos que avaliam o plasma nessas condições. Então, nessa tabela existem diversos trabalhos com desafio de Escherichia coli, salmonella, rotavírus, úlcera, PIRS, circovirose, influenza, coronavírus, cripto, mancha branca em camarões, Yersinia em trutas, pastorela, um desafio respiratório em perus, e enterite necrótica em frangos. Então, em diferentes espécies, em condições de desafio, o plasma melhorou o score fecal, o ganho de peso diário, sobrevivência e a conversão alimentar, né? Então, como exemplo disso, né, esse trabalho do grupo do Dr. Pujols, da Espanha, ele verificou que o plasma em dietas pré-iniciais reduziu a mortalidade até o abate. Eles utilizaram somente 6% de plasma nos primeiros 14 dias após a desmama, e de 0 a 145 dias do experimento, os animais tiveram uma redução
da mortalidade de 10,5% para 4,4%. E as mortalidades estavam relacionadas principalmente à pneumonia de origem bacteriana. Esses suínos que receberam plasma na dieta pré-inicial obtiveram um peso superior de carcaça da ordem de 2,7 quilos e apresentaram uma lucratividade superior aos animais sem plasma, da ordem de $13 por cabeça ao abate. Né? Um outro trabalho em condição de desafio é um trabalho já clássico conduzido pelo grupo do Dr. Moraes, da Embrapa, em que ele avaliou a inclusão de de 6, 3 e 1,5% de plasma durante a fase de creche e observaram que na saída de creche os animais com plasma, em substituição, no caso, a farinha de peixe, apresentaram quase 2 quilos a mais. Além disso, esses animais apresentaram uma redução significativa da quantidade de animais que apresentavam sintomas clínicos da cercovirose. Tá? Essas são fotos aos 50 dias de vida, durante 25 dias após o início do experimento, os animais com plasma e os animais sem plasma. A diferença é visual na qualidade desses animais, comparando os com plasma em relação dos sem plasma em relação aos com plasma. Além disso, também um outro desafio bastante comum seriam as micotoxinas, né? E nesse trabalho foi avaliado o ganho de peso de leitões alimentados com milho contendo aflatoxina e fumonizina. E foi observado de 0 a 12 dias do experimento uma melhora no ganho de peso dos animais, sem desafio para a micotoxina, e quando comparou-se o ganho de peso nas mesmas condições, porém com a adição da aflatoxina e da fumonizina, o plasma fez com que o ganho de peso dos animais fosse similar ao ganho de peso dos animais sem o desafio da micotoxina, enquanto que os animais que tiveram a micotoxina tiveram um desempenho de ganho de peso diminuído. Além disso, em condição de desafio pela diarreia, pelo vírus da diarreia epidêmica suína, o plasma reduziu a eliminação do vírus nas fezes desses animais, o tempo de eliminação e a quantidade de eliminação. Também, no mesmo trabalho, eles observaram uma maior quantidade de anticorpos de IgA produzida pela mucosa contra o vírus da diarreia epidêmica suína. Né? Em condição de desafio para PIRS, foi conduzido um trabalho em uma granja comercial positiva para PIRS e foi trabalhado nos primeiros 14 dias com 5% de plasma ou 2,5% nas duas primeiras rações, e um programa utilizando substitutos ao plasma, peptonas, proteínas hidrolisadas de frango, leveduras e mais outros 10 aditivos. Essa dieta ficou, inclusive, mais cara que a dieta com plasma, e a segunda dieta continha peptonas, concentrado de soja, butirato de sódio, e ficou um pouco mais barata. Né? O último programa ele foi igual para os dois tratamentos. E foi observado que os animais com plasma apresentaram 800 gramas a mais de peso na saída de creche, e uma menor mortalidade até o final do experimento. Foi aproximadamente a metade a mortalidade até a saída de creche. E isso gerou um benefício por suíno a favor do plasma superior em relação aos animais controles, da ordem de $2,40 por cabeça. Tá? Em condições de desafio por influenza,
um trabalho conduzido pela doutora Joy Campbell. Ela trabalhou com um grupo controle, sem plasma, um grupo com 8% de plasma na ração e um grupo com 8% de plasma na ração, mais 2% de soro sanguíneo, que é o plasma sem o fibrinogênio, na água de bebida dos animais, com 2% desse soro. Os animais foram desafiados no dia 21 com o vírus da influenza H1N1, e o estudo iniciou aos 21 dias de idade no momento da desmama desses animais. E ao dia 21 foi imposto esse desafio e os animais seguiram, foram tratados até o dia 27 com esses diferentes tratamentos. Foram avaliados 56 suínos que tiveram um índice de lesões pulmonares superior a 5%, e foi observado no dia 28 uma tendência, ou uma diferença numérica, melhor dizendo, para os animais que receberam plasma na ração, de 800 gramas, e os animais que receberam o plasma no alimento e na água apresentaram 2 quilos a mais de peso em relação ao grupo controle. E também apresentaram, em ambos os casos, tanto com plasma no alimento como na água, apresentaram menos lesões pulmonares, né? O plasma em dietas de creche, ele melhora a taxa de sobrevivência dos animais. Nesse trabalho, um trabalho epidemiológico conduzido pelo grupo do Dr. Dewey, e eles avaliaram a razão de chance do plasma em dietas de creche associado com elevadas taxas de sobrevivência. E, por exemplo, como referência, né, um maior peso ao desmame, ele aumenta em 3 vezes a chance dos animais sobreviverem em relação a animais com menor peso ao desmame. Já os animais que receberam plasma na segunda dieta, ele aumenta a chance deles sobreviverem em relação aos animais que não receberam plasma na segunda dieta em 4,9 vezes. Já os animais que receberam o plasma, somente o plasma na primeira dieta, ele aumenta em 13,4 vezes a chance desses animais sobreviverem em relação aos animais que não receberam o plasma na ração. Então, bastante interessante esse trabalho, e diferentes variáveis, como biosseguridade da granja, status sanitário, manejo, nutrição da creche, afetaram positivamente a saúde do rebanho e taxas de sobrevivência. Porém, a inclusão do plasma nessas dietas de creche possui um efeito benéfico no status sanitário do rebanho e nas taxas de mortalidade, conforme ilustrado nessa tabela. Um outro dado interessante seria a utilização do plasma em condições em animais de biohospital, e muitas vezes esses animais apresentam úlceras, né? E o Dr. Joe Crenshaw publicou um trabalho sobre isso, avaliando o plasma na recuperação de animais com úlceras. No dia 3 do trabalho, foram avaliadas as úlceras, né? E do grupo controle, 6 suínos ou todos os animais apresentavam úlceras ativas nos estômagos. Porém, os animais que receberam o plasma, 5 de 6 apresentavam cicatrização em menor área de úlcera. E no campo a gente tem utilizado bastante essa tecnologia, essa aplicação do plasma, e tem auxiliado bastante os produtores, né? Como recomendações para condições de desafio, por exemplo, em Bios Hospital, nós temos trabalhado em creche com 20 gramas de plasma por dia durante 10 a 14 dias. Em Bios Hospital, de animais de terminação, a gente tem trabalhado com 30 gramas por dia por 10 a 14 dias. E em creches, a recomendação base é pelo menos 14 dias na primeira fase de creche com 5% de plasma, de 5% de plasma. Na fase 2, de 15 a 21 dias de idade,
desculpa, de creche, trabalhar com 2,5% do plasma. E o uso estendido em condições de elevado desafio, do dia 22 ao dia 48 da creche, trabalhar com 1,1 a 1,5%, talvez 1,25% de plasma. Né? Em dietas de matrizes, é interessante também pensar no plasma como uma ferramenta. Por exemplo, nesse trabalho com desafio por PIR, com uma granja comercial com desafio de piercing e o piercing instável, foi verificada uma melhor taxa de parto de 5%, uma redução na repetição de cio de 3,2% e uma maior quantidade de leitões por matriz coberta de 0,4%. Foi trabalhado com 5% de plasma, ou 5 quilos por tonelada de plasma na ração, e foi conduzida uma análise SPC, que quer dizer controle estatístico de processo, que verificou essas melhoras de desempenho. E foi utilizada essa inclusão de plasma durante a gestação e durante as rações de gestação e lactação, e acompanhado a mudança nesses parâmetros que foram apresentados. Então, uma outra ferramenta interessante para condições de desafio viral, e pode também ser pensado em uma condição de desafio da utilização em matriz, em uma condição de desafio ambiental, talvez, por exemplo, em uma condição de verão, né, com estresse térmico. Recentemente foi concluído e publicado um trabalho em que se avaliou a inclusão de meio ou 2,5% de plasma na ração periparto, 5 dias antes do parto e 5 dias após o parto. E foi verificada uma mudança no tamanho da leitegada em matrizes jovens que receberam na gestação, no parto anterior, o plasma. E no parto seguinte, então, ele aumentou em um leitão o total de nascidos para as porcas que receberam 0,5% e 2,45, 2,5 leitões para as porcas que receberam 2,5% de plasma. Já nascidos vivos aumentou 66,66 e 2,18 para as porcas que receberam 2,5% de plasma. Um trabalho bastante interessante, bem recente a publicação. Em porcas em lactação, aqui eu trago um sumário do efeito do plasma nessas matrizes em lactação, e em primíparas e secundíparas que receberam plasma na lactação, ele melhorou o consumo de ração, ele reduziu o intervalo de desmamicil em primíparas em um pouco mais de um dia, o retorno ao estro entre o dia 4 e 6 melhorou a concentração nesse período em quase 10%, a taxa de parto subsequente aumentou 5,5%, o peso da leitegada aumentou 1,8 kg, o peso médio dos leitões aumentou em 320 gramas, e a quantidade de leitões com peso integral, que é um índice acompanhado nos Estados Unidos, aumentou em 0,38. O lucro por leitão desmamado foi aumentado em 1,77 dólares, e algo como 44 dólares por matriz por ano, quando se utilizou o plasma na lactação. No Brasil, algumas empresas utilizam dessa tecnologia e tem se demonstrado bastante interessante. O plasma em matrizes, seja em lactação, seja em lactação e gestação, quando necessário. Então, as recomendações seriam, então, 5 quilos de plasma por tonelada de ração, ou 0,5%. É importante oferecer
quando se trabalha com plasma na lactação, a ração à vontade, né, e formular e misturar 0,5% de plasma na ração de lactação. Em rebanhos com PIRS ou outros desafios, é interessante usar na gestação e lactação também, na mesma inclusão, e quando utilizado na lactação, oferecer à vontade, né, 0,5%, e na gestação pode ser uma ferramenta também. O Vitagliano publicou há um tempo atrás, utilizando o plasma na gestação somente, 20 gramas por porca por dia, do momento da cobertura até 35 dias após. Com isso, ele observou uma melhora significativa na taxa de gestação ou na taxa de parto dessas porcas. Seria uma outra aplicação também, né? Em dietas de crescimento e terminação, impulsos visando a redução na dependência de antibióticos nesses animais. Foi conduzido um trabalho publicado na reunião dos veterinários de suíno dos Estados Unidos de 2019, um trabalho publicado pelo Dr. Gustavo Lima. E basicamente tiveram dois grupos controle, um com antibiótico profilático sem promotores, um tratamento com profilático e promotores, um com os profiláticos mais 2% de plasma na ração de alojamento no crescimento, o outro com plasma nas janelas sem substituição aos promotores, e o T5 sem nada de antibiótico ou promotor, apenas com plasma em pulsos, né? Esses são os consumos: 500 gramas, 760 gramas e quase 1 quilo de plasma por animal, e todos os tratamentos continham ractopamina, né? E basicamente o plasma melhorou o peso dos animais ao abate, melhorou a conversão, e com isso economizou com o não uso de promotores ou de profiláticos, e com isso gerou um ganho de R$ 4,80 por cabeça aos preços de 2018, né, comparando o T3 e T4 em relação ao T1 e T2. Porém, se a gente traz isso para os preços de 2020, esse ganho a favor do T3, ele vai para cerca de R$ 18 por cabeça. E também reduziu a dependência de antimicrobianos em condições comerciais brasileiras. Um trabalho avaliando essa mesma tecnologia também foi publicado no último IPVS e está nos anais do IPVS do Rio de Janeiro. Então, aqui é uma experiência, um exemplo de uma baia hospital, em que uma baia tem o plasma na ração e outra não, e vocês vão ver, vão poder observar que como então, ilustra aí a atratividade da ração ao plasma, fazendo com que esses animais em condição de desafio pesada voltem a consumir, e os animais que não têm o plasma na ração já têm menos atratividade dessa ração, né? A gente pode observar isso no vídeo. Aqui, apenas para ilustrar, foi colocado um pouco de plasma no chão da baia e os animais ficaram bastante interessados, né? Então, com isso, a gente pode concluir que o plasma é uma ferramenta eficaz, que melhora a produtividade por meio de uma melhora da saúde do rebanho, e pode ser uma abordagem interessante para a suinocultura do Brasil. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Aí ficam os meus dados para quem tiver interesse em mais algum esclarecimento, algum desses trabalhos a gente pode compartilhar com vocês. Muito obrigado.